Olá, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves. Nós estamos voltando com as nossas aulas do Formação Bíblica. Hoje eu vou estar falando aqui o terminar a fase onde eu estudo sobre a vida de Abraão. Vou terminar, pretendo terminar hoje de falar sobre a vida desse personagem, ok? Na última aula que nós tivemos, eu li e refleti com vocês sobre Gênesis capítulo 18, onde o Senhor visita Abraão por meio de três homens ou três anjos, como alguns queiram interpretar, e através disso nós vimos também que eles vêm anunciar duas mensagens. A primeira está relacionada ao nascimento de Isaac e a segunda ela está relacionada à destruição de Sodoma e Gomorra, né? Lembrando que, como eu falei na aula anterior, Sodoma e Gomorra é uma síntese para falar de cinco cidades, que é Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, né? São essas cinco cidades que iriam sofrer o juízo divino. E o capítulo 18 ele termina com Abraão intercedendo em favor de Ló. E agora Deus responde, né, no final para Abraão que não destruiria a cidade, que preservaria os justos, né? A intercessão de Abraão, embora apareça no texto, se tiver 10 justos, você destruiria a cidade e mataria os 10 justos. A ideia de Deus, aqui sempre no diálogo com Abraão, é preservar os justos, mas não mudar o seu juízo, não mudar aquilo que ele estabeleceu. E é o que vai acontecer aqui no capítulo 19. Hoje nós vamos estar lendo esse capítulo. O texto, quero te convidar a abrir sua Bíblia, no capítulo 19, onde nós vamos ler exatamente sobre essa cena. Capítulo 19 do livro de Gênesis diz assim: Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na não passaremos a noite na praça. Verso 3: Instou-lhe muito, ou seja, insistiu muito, e foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão e fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus,
genros e teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos quais estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Verso 21. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-se nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, ou Zoar. Verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receava permanecer em Zoar. E habitou numa caverna com ele e as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Verso 36. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho e chamou de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Ok? Então aqui nós começamos a narrativa exatamente falando dos 2 visitantes, né, dos 2 homens, dos 2 anjos que estavam com Abraão, e eles vão até a cidade de Sodoma. O texto na nossa Bíblia aparece dizendo 2 anjos, né? É diferente do que o texto diz em Gênesis capítulo 18. Se a gente for fazer uma análise, no capítulo 18 fala que
no 18:2 diz quando Abraão levantou os olhos e viu, haviam 3 homens em pé de frente dele, entendeu? E aqui já o texto ele diz que são anjos, né? No capítulo 19 ele começa dizendo: vieram os 2 anjos a Sodoma. Na nossa tradução, na língua portuguesa, está a palavra anjos, que é a tradução da palavra hebraica malach, né? Malach, que quer dizer mensageiro, porta-voz. Ainda assim, é um texto obscuro, ele não é claro. Mesmo que na nossa tradução em português esteja dizendo anjos, a nossa tradução os tradutores, eles já fizeram uma espécie de interpretação do texto dentro da própria tradução, ou seja, os tradutores eles interpretaram que esses homens eram anjos, ok? E aí você pode perguntar, mas há algum paralelo, algum ponto de vista, algo que defenda? A gente tem uma pressuposição na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala da galeria ali dos heróis da fé, você vai ver que aqui o texto, no capítulo 11, fala um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, verso 30 e... Vamos ler a partir do verso 33, onde diz assim: os quais por meio da fé, 11, Hebreus 11, 33 diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres pela ressurreição receberam seus mortos. Aqui ó, verso 35. Não, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, foram apedrejados. Não está aqui. O texto fala que alguns, ele fala sobre a hospitalidade, que alguns acolheram anjos. É no capítulo 13. Quer ver? É, 13:2, Hebreus 13:2, diz assim, ó. Vou ler a partir do verso 1, diz: seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. Aqui, alguns acreditam que o autor aos Hebreus está falando do Abraão, nesse capítulo 18, que recebeu esses visitantes e hospedou-os em sua casa, né? É o primeiro exemplo que você tem na Bíblia de alguém que recebe visitantes assim, de uma maneira tão inusitada, e que são porta-vozes, ok? Mas ainda assim, eu quero salientar isso, que no judaísmo, a palavra malach, que é mensageiro, porta-voz, ela pode estar tanto atrelada a um anjo, como um ser espiritual, mas pode também estar atrelado a um profeta, um homem enviado da parte de Deus com uma mensagem. Então, volto a dizer que no capítulo 19, os tradutores fizeram uma interpretação do texto para dizer que eram anjos, né? Eles entenderam que toda essa cena aqui
É uma cena celestial, é uma cena onde Abraão é visitado por Deus por meio desses homens que, para os tradutores, não são apenas homens do ponto de vista natural, mas são anjos, ok? Mas para a Bíblia hebraica, abre a possibilidade de estar falando de profetas, de mensageiros. Aí alguém vai perguntar, mas um mensageiro pode fazer cair fogo do céu? Um homem pode fazer cair fogo do céu como eles fizeram aqui na cidade de Sodoma e Gomorra? É só você olhar, por exemplo, de Elias, lá no depois do capítulo 19 ali de Primeiros Reis, ali para frente, você vai ver que por duas vezes um general, um comandante com seu exército tenta trazer Elias à força, aprisioná-lo, e Elias manda cair fogo do céu e os consome. E essa história, essa narrativa, ela é tão conhecida, e porque alguém pode falar que pode não ser uma narrativa real. Lá no Novo Testamento, quando Jesus passa por Samaria ali, por volta, já no final do Evangelho de Lucas, e ele não é recebido na cidade dos samaritanos, João ele pergunta para Jesus: podemos orar para que Deus mande fogo do céu e consuma essa cidade? Aí Jesus até o confronta dizendo: você não sabe de que espírito sou, não vim para destruir, mas para salvar. Então você vê que essa fala de João está pautada em quê? Nessa tradição de Elias, entendeu? Nessa tradição de Elias, talvez nessa tradição aqui desses mensageiros que clamaram e pediram fogo do céu sobre a cidade. Então, assim, você pode ver então que há a probabilidade e a possibilidade de que homens de Deus pudessem pedir que Deus trouxesse um juízo sobre um determinado lugar. Então, fica em aberto aqui. Caso você queira interpretar como anjos, seres espirituais, estará certo, ok? Caso você queira interpretar como mensageiros vindo da parte de Deus, enviados por Deus, ok também. Não, o texto ele não fecha, ele não tem não temos uma certeza do que de fato está falando. Só sabemos que esses dois mensageiros foram exatamente para julgar a cidade. E a forma como Ló recebe também é uma forma que nos deixa um certo lapso, um certo espaço aberto. Nós não sabemos se ele se prostra por reconhecer que eles são seres espirituais, não sabemos se ele se prostra, reverencia eles, porque muitas vezes as pessoas reverenciavam grandes profetas, ou se isso de fato era um costume do Oriente Antigo, né? Uma posição de você se sentir honrado com a presença de alguém. Quando eu falo isso é porque, assim, se você pegar comentários bíblicos dos mais diversos, essas três opiniões vão aparecer. Alguns vão defender uma, alguns vão defender duas, algumas não vão defender nenhum e vão colocar essas possibilidades textuais. Então, eu prefiro deixar isso em aberto, porque o texto ele começa dizendo assim: ao anoitecer vieram os dois anjos, né, ou os dois mensageiros a Sodoma. Eu preferiria usar aqui mensageiros, fazer uma tradução mais literal da palavra. Então, ao anoitecer vieram os dois mensageiros a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Como eu disse, qualquer uma dessas três possibilidades que eu falei há pouco, elas podem estar acontecendo aqui. E aí, ele diz, né, no verso 2: eis agora, meus senhores, vindo para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho.
Veja só, embora ele tenha se prostrado, e a gente vai ver em alguns outros momentos, principalmente no Novo Testamento, ali em Atos, quando alguém recebe uma visita angelical, as pessoas se prostram, né? E normalmente o anjo vem e fala que não deveria se prostrar, que ele era um servo de Deus tanto quanto aquela pessoa. E você acaba pensando, né, que esse é um ato exclusivo para alguém que reconheceu uma espécie de divindade ou de sobrenaturalidade. Mas o contexto aqui nos parece mais de que Ló ele reconhece ser pessoas muito valorosas, mas pelo que ele se propõe a fazer, é tratado como se fossem humanos, né? Mesmo ele tendo reverenciado, mesmo ele tendo se prostrado, ele trata como se fossem pessoas mesmo, porque ele fala, olha, vinde para a casa do vosso servo, passa a noite lá, né, pernoitai nela, lavai os vossos pés, e aí levantar-vos-ei de madrugada, e vocês seguem o caminho, né? Ele convida eles para passar a noite lá, para lavar os pés, e depois ele insiste, né? E fala e deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos e eles comeram, no verso 3. Então, fica a pergunta, anjos comem? Se fossem seres espirituais de uma outra natureza, de uma outra dimensão, eles poderiam comer? É uma pergunta que nos fica, né? Fica essa interrogação. Segundo, lógico, se você for pensar nas histórias que eu já contei aqui nas aulas sobre o livro apócrifo de Enoque, dos vigilantes, que eles estão na terra, que eles rompem, se casam com as mulheres. Então você pode abrir um paralelo para acreditar que anjos possam assumir uma forma física. No caso, seria como se você pensasse em seres espirituais ou seres que tinham um corpo com uma outra estrutura, uma fisicalidade de uma outra estrutura e de repente são capazes de participar da, da vivência humana, né? Da comer, beber. Fica esse paralelo, né? Lógico que a gente também não pode descartar as opiniões dos críticos, né, da Idade Moderna, que tratam textos como esse como textos mitológicos, como sendo uma narrativa em formato novela, entendeu? E aí, para fazer o quê? Para fazer um paralelo com as divindades do mundo antigo que eram reverenciadas, né, e viviam como seres humanos, comiam, bebiam, se davam em casamento e tudo mais. Então, se você for pensar, há inúmeras probabilidades. Mas, se você olhar de um ponto de vista mais literal do texto, talvez você vai acabar pensando que pudesse tratar de pessoas, de mensageiros mesmo, de um profeta, de alguém altamente respeitado. Não parece que Ló conheça esses indivíduos, mas parece que ele enxerga, ele os recebe reconhecendo algum sinal de grandeza que o texto não fala, ok? Então, assim, os homens foram para lá, esses mensageiros comeram com ele, se banquetearam com ele, e aí sim começa, né, de fato a narrativa que vai levar aquele momento clímax, aquele momento central que é o momento do juízo. A partir do verso 4 começa a citar, né, que os homens de Sodoma, ao saberem que Ló abrigava visitantes, foram lá exatamente com o objetivo de abusar desses homens. Alguns comentaristas dizem
e aí já estou tratando de comentaristas judeus, principalmente alguns comentários, o Urash cita isso, e outros comentaristas judeus falam que os sodomitas eles tinham uma prática de querer abusar sexualmente de todos aqueles que passavam a ser visitantes ou passavam a estar naquela cidade. A ideia era dizer que era uma cidade totalmente imoral, totalmente depravada, e que muitas vezes, para que você se tornasse parte daquela cidade, você deveria participar das orgias daquela cidade. Não sabemos se essa informação é verdadeira ou não. Também não, porque se ela for verdadeira e Ló residiu lá, ele pode, de alguma forma, ter sido vítima dessa situação. Mas se ele tivesse sido vítima, ou sua família, ele talvez não teria essa passagem aqui dizendo que ele ainda tinha filhas virgens. Então, é difícil saber se de fato essas informações desses comentaristas são reais, ok? Mas trago essa informação. Talvez a ideia dos comentaristas poderia ser enfatizar a tamanha devassidão moral da cidade de Sodoma e Gomorra. Bom, o certo é que, de alguma forma, isso fica muito claro no texto. Embora você perceba que a cidade ela é uma cidade deplorável nesse aspecto da moralidade, mas o fato de Deus destruir Sodoma e Gomorra não está nem tanto atrelado a isso, não está nem tanto atrelado a essa questão da moralidade. No livro de Ezequiel, o Eterno diz por que ele destrói a cidade. Agora aqui talvez eu não vá achar aqui, porque eu não marquei aqui na aula, eu não marquei esse texto para aula, então talvez eu não consiga achar com facilidade. Mas no livro de Ezequiel, você tem exatamente uma citação do real motivo de Deus ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ok? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ezequiel 16. Achei. Ezequiel 16. Capítulo 16 do livro de Ezequiel. A partir do verso 48. Olha o que Deus diz para o profeta Ezequiel séculos mais tarde, muitos séculos mais tarde. Ele diz assim: tão certo, Ezequiel 16, 48 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? Aí olha só o verso 49, o que ele fala: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e prósperos. Tranquilidade teve ela e seus filhos, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Verso 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, os removi dali. Então você pode ver que ele fala aqui sobre abominações no verso 50. Provavelmente essas abominações pode estar atrelado ao pecado da idolatria, pode sim, com certeza, estar atrelado à imoralidade sexual que existia naquela cidade, mas não só isso, olha só o que ele fala, era uma cidade soberba, ou seja, orgulhosa, uma cidade prepotente que se via como dona de si, onde seus moradores se viam como superiores aos outros. Depois ele fala, olha, era uma cidade que tinha fartura de pão e era próspera. Estava vivendo em total tranquilidade, ou seja, era uma cidade rica. Porém, nunca amparou o pobre e o necessitado. E aí a gente vai ver que esse é um tema recorrente da Bíblia hebraica do Antigo Testamento,
que é o tema da justiça social. Tanto quanto a idolatria como a imoralidade, a injustiça social é algo que traz o juízo de Deus, que traz a ira de Deus sobre um determinado povo. Você vai perceber isso em todo o Antigo Testamento, e Jesus também toca muito sobre essa questão da justiça social. Se você olhar o Sermão do Monte, em vários momentos, ele trata desse assunto dentro do Sermão do Monte. Então você vê que a combinação desses pecados, pecados públicos, pecados comunitários, trouxeram o juízo sobre essa cidade. Uma coisa que você vai perceber dentro da Bíblia hebraica, exatamente como uma nação, como uma cidade, como uma comunidade, ela pode viver um estilo de vida injusto e vivendo esse estilo de vida injusto, vivendo esse estilo de vida que é contrário à ética, ao padrão da Torá, da lei divina, daquilo que Deus estabelece, como elas se tornam alvos de juízo, como elas se tornam alvos da ira de Deus. Você pode ver que nesse contexto aqui, que eu estou lendo Ezequiel, o capítulo 16, ele começa falando sobre o pecado da nação de Israel. Começa com uma parábola no capítulo 16, que é a parábola da mulher adúltera. Depois ele tenta falar dos pecados de Israel. E você pode ver que logo em seguida, ao falar de Sodoma e Gomorra, aqui no capítulo 16, do verso 49 e 50, o 51 ele começa a acusar o reino do norte. Ele fala também, também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Então você vai vendo que Deus trata como abominação, principalmente aqui no contexto, né? O pecado da idolatria, ele é o principal. E decorrente da idolatria, todas as outras formas de injustiça, de perversidade, são tratadas de forma condenatória, de forma disciplinar pelo Eterno. Por isso você vê que Sodoma e Gomorra, a medida, eles enchem a medida da taça de Deus, vamos dizer assim. Eles extrapolam, eles chegam ao limiar das injustiças, das maldades. E vale lembrar que se nós temos tantas passagens na Bíblia e tantos momentos onde Deus ele traz um juízo sobre uma determinada nação, sobre uma determinada cidade, sobre uma determinada comunidade. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, você tem as cartas endereçadas a igrejas, onde há advertências seríssimas. Você pega, por exemplo, a primeira carta à igreja de Éfeso, onde Jesus fala que se eles não se arrependessem, se aquela igreja naquela cidade não se arrependesse, não voltasse ao primeiro amor, não voltasse à prática das boas obras, que Deus iria remover o seu candelabro, ou seja, ela ia perder a sua influência, ela iria perder a sua luz, ela iria perder o seu discernimento, a sua vitalidade, consequentemente, ela seria uma igreja que iria morrer. Ou seja, que ela iria deixar de existir naquele contexto. E mais tarde a gente vê que a igreja naquela cidade ela acaba se extinguindo, né? Historicamente. Depois ela passa, né, por um outro processo de renovação e tudo mais. Mas assim, o que isso nos mostra? O que eu quero mostrar com isso? Que em inúmeros momentos das Escrituras, Deus ele trata com o pecado que nós podemos chamar de pecado comunitário. Deus trata com a rebelião de um determinado grupo, dizendo que aquele grupo sofrerá o juízo, sofrerá uma espécie de disciplina por se distanciar de Deus ou por cometer as injustiças, né? Existem aqui nações que elas não conhecem a Deus, né? Na verdade, na Bíblia hebraica, só a nação de Israel, o povo judeu, é o povo separado para Deus
para servir a Deus. Mas o que Deus julga entre as nações, né, não sendo Israel, é exatamente a prática da justiça. Sodoma e Gomorra não era uma cidade que conheceu o Eterno. Na verdade, aqui poucas pessoas ainda conhecem o Deus de Abraão ou têm uma fé monoteísta. Então, o que Deus julga nessas cidades? Julga a questão da justiça, como trata os pobres, como vivem as pessoas, se há abuso, se há imoralidade, se há maldade, se há assassinato, se há roubos. Ou seja, olhando para esse cenário das Escrituras, as nossas grandes cidades, elas também são condenáveis nas suas práticas. E o que sustenta ainda cidades como São Paulo, cidades como Nova York e tantas outras grandes cidades no mundo, onde a imoralidade, a violência, a desigualdade social e tantos outros malefícios estão presentes, ainda é a graça, ainda é o testemunho da igreja nesse momento da história. Mas isso não significa que essas cidades e essas atitudes não tragam o juízo de Deus. E o juízo de Deus sobre uma cidade é no presente, é na realidade histórica daquela comunidade. Isso deve nos levar a uma profunda preocupação, e isso deve levar a nós, igreja, povo de Deus, a um comprometimento em interceder pelas nossas cidades, interceder para que a nossa cidade ela possa, as pessoas da nossa cidade, as estruturas sociais das nossas cidades, do nosso país, possam sofrer uma mudança radical pela verdade do Evangelho. Nós precisamos interceder pela nossa nação, pelas nossas cidades, para que a justiça do reino, a justiça se estabeleça, para que o mal possa ser freado, a maldade possa ser freada, e que gestos de bondade, caridade, justiça, de misericórdia possam ser manifestos na nossa sociedade. Logicamente que é difícil pensar que uma cidade pode mudar os seus padrões sem sofrer uma influência do modo, ou o que a gente pode chamar de ética, né? Da ética bíblica. A ética bíblica ela pode moldar toda uma consciência de uma sociedade. A gente fala isso, podemos falar isso até olhando para cidades que sofreram, que foram o grande alvo da reforma protestante ali no século XVI. Você pega uma cidade como Genebra, na Suíça, a qual ela viveu intensamente o processo da reforma protestante, inclusive o grande ícone, ou um dos grandes ícones, nesse processo da reforma em Genebra foi João Calvino. E quando você olha, até o dia de hoje, Genebra, na Suíça, ela é uma cidade que preserva esses padrões éticos de justiça, que preserva esses padrões éticos de uma sociedade que busca ser saudável, que busca não estar imergida na corrupção, ok? Então você olha para alguns países ainda que, mesmo 4, 5 séculos depois da Reforma Protestante, a ética protestante, a ética bíblica, a ética cristã modelaram os modelos sociais, as estruturas sociais da sociedade, para que elas se tornassem uma sociedade que vive esse padrão de justiça, ou procura, né, viver esse padrão de justiça. Então, que as nossas orações sejam para que as nossas cidades elas possam ser transformadas, para que a cultura do reino de Deus, ela se torne presente. Até mais do que evangelizar, até porque evangelizar está atrelado a isso que eu vou falar agora,
O que nós precisamos é que o reino de Deus se faça presente, o reino de Deus se manifeste na nossa sociedade. E o que é manifestar o reino de Deus? É construir esse padrão de vida, esse padrão de sociedade, onde a ética do reino, o modo de se viver no reino de Deus, ela possa começar a estar presente no núcleo da consciência de um determinado povo, de uma determinada cultura. Então a nossa oração deve ser para que o reino de Deus se manifeste com poder e as nossas ações elas precisam ser essas. Nós precisamos nos levantar e clamar por paz, clamar por justiça, clamar por igualdade e lutar pelo direito das pessoas, lutar para que as pessoas elas possam ter condições de vida mais dignas. Logicamente que aqui eu vou fechar esse parênteses, porque senão a gente vai abrir para falar sobre teologia pastoral, sobre missão urbana, e a ideia aqui, mais a proposta, é a gente continuar estudando o texto. Mas você vê, olhando para essa cidade, como essa cidade ela se tornou uma cidade por meio da sua injustiça, da sua imoralidade, sim, das suas abominações. Mas o primeiro aspecto que é frisado em Ezequiel é exatamente esse endurecimento em relação ao sofrimento do pobre, esse endurecimento e essa atitude de não socorrer o necessitado, ok? Então, voltando aqui para o texto, nós vemos que os homens da cidade eles querem abusar dos visitantes. Ló ele intervém, ele sai da sua casa, ele fica à porta debatendo com aqueles homens, ele chega a lhes oferecer as suas próprias filhas que fossem maltratadas, mas que não agissem assim em relação àqueles homens, e aqueles homens agem puxando ele para dentro de casa e acabam ferindo aquele grupo com uma cegueira. É isso que o texto diz, né? O verso 10 diz: Porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E essa foi uma forma de retardar ali aquela ação daquelas pessoas, e também foi o momento em que esses mensageiros eles avisam, eles resolvem falar para Ló sobre o que vai acontecer ali, que é o juízo, que eles vieram ali executar um juízo sobre a cidade e que eles têm que fugir. Você pode ver que o texto diz que Ló ele pergunta para os seus genros, né, se eles querem fugir, e aí você acaba percebendo uma coisa que está meio escondida no texto, né? Ele fala para os moradores de Sodoma e Gomorra, ele oferece a filha deles, as filhas dele, como sendo virgens, sendo que elas já eram casadas, elas já estavam desposadas de alguém. Então você vê que foi um blefe mesmo na tentativa de salvar aqueles homens, né? De salvar aqueles visitantes. Porque o texto no 14 diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar, né? Vamos pensar que o texto está dizendo aqui que eles estavam para casar, que poderiam ser noivos. Pode ser então que eles não tinham ainda coabitado com essas mulheres, né? Então ele chama esses seus genros para fugir. Ló chama os genros para fugir, e aí é muito estranho porque o texto chama eles de genros e diz que e depois coloca
essa nota que estavam para casar com as suas filhas, né? Diz: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E aí eles não acreditam na fala de Ló. Para você ver como esse texto ele tem buracos, né? Logicamente que aqui o texto pode estar falando de genros no sentido de que eles já estavam vivendo sob o teto de Ló, e é o que parece, entendeu? E que eles ainda não tinham se casado com as suas filhas, mas já viviam debaixo do mesmo teto e eram chamados de genros. Você percebe? Você quando você lê, quando você faz uma leitura um pouco mais cuidadosa, você começa a perceber como muitas vezes esses textos eles carregam contradições, né? A narrativa ela carrega uma contradição. E ok, vamos pensar que eles poderiam não estar com elas, ou que poderiam estar, né? O texto não deixa claro. O que importa aqui é que a cena é dizer que eles não aceitaram essa ideia de Ló, achavam que ele estava brincando. E ao amanhecer, então, o texto diz que os anjos, ou os mensageiros, né? Eles resolvem tirar Ló com sua esposa, suas duas filhas da cidade, entendeu? Tanto que o verso 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ela e sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e o puseram fora da cidade. E agora Ló tem que fugir. Você percebe uma outra coisa também aqui, que embora ele tem que fugir, mas ele pede para não ir para uma região montanhosa onde ele pudesse ser alvo de assaltantes ou de outros grupos. Então ele pede para ficar numa das cidades. Eu falei que Sodoma e Gomorra ela sintetiza 5 cidades, né? Que na verdade, aonde nós temos aqui, principalmente em Gênesis, a cidade chamada Sodoma e Gomorra é composta por Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. E todas as cidades estavam sob o alvo de Deus aqui através dos seus porta-vozes. E aí o Ló pede exatamente para ir para a cidade de Zoar. Ele fala no verso 20: eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir. Ela é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Então os mensageiros dizem: quanto isso, estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar. Ou seja, ela era alvo, ela era alvo do juízo. E aí ela foi poupada por causa dessa petição de Ló de fugir para poder viver lá. E aí o verso 22, né, fala para ele se apressar e ir. E aí fala, por isso chama Zoar o nome da cidade, né? A ideia de Zoar significa amanhecer, claridade, brilho, esplendor, né? Tanto que a gente depois, mais tarde, você tem um livro com esse nome dentro da tradição rabínica, que é o Zohar, ou o livro do esplendor. A ideia de Zohar é brilho. A ideia é que essa cidade recebe esse nome por isso. Ela tinha um nome anterior, agora eu não me recordo, mas eu já coloquei no quadro, né, nas outras aulas. Na primeira aula, que está gravada também, eu fiz o registro do nome da cidade. É só você voltar lá a partir do capítulo 13, né? Na aula do capítulo 13, está tudo registrado ali, ok? E aí o texto diz que esses anjos, esses seres, esses anjos, né? Esses mensageiros, fazem chover fogo do céu.
e toda a cidade começa a ser destruída. O verso 25: e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, ou seja, foi uma devastação total, foi um duro juízo. E aí, no meio dessa narrativa, me aparece essa nota também, que é uma nota muito interessante do verso 26, quando ele diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, esse texto aqui, como eu disse, muitos estudiosos tratam essa passagem como uma passagem fictícia, como uma novela, como uma espécie de figuras que são mitológicas, ornamentais. Se isso aconteceu de fato, nós não conseguimos ou não sabemos dizer. Mas que esse texto nos ensina algo com essa linha aqui, com certeza. Porque ele faz questão, o autor ele faz questão de frisar o seguinte: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por quê? Qual o ensino? Do que está falando aqui? Qual é a mensagem? Qual a aplicação nós podemos extrair daqui? Ao olhar para trás, dá a impressão que o seu coração estava muito conectada, o coração dela estava muito conectado a essas cidades. E estar conectado a essas cidades é estar conectado à cultura, à cosmovisão, ao modo de vida, às práticas daquela cidade. E quando nós vemos isso, que essas práticas elas estavam ali, estavam como elas eram abomináveis diante de Deus, pensar que essa mulher ela estava conectada a isso, ou seja, ela tinha nessa espécie de lugar o seu habitat natural. Então, assim como a cidade ela estava sendo destruída, estava sendo julgada, ela olhar para trás mostrou o que? Serviu para mostrar o que estava no coração dela, ou seja, que o seu coração estava arraigado àquela cidade, ao modo de vida. Então ela se tornou parte daquela destruição. Ela se tornou alvo desse juízo. Então isso já nos ensina que não adianta mudarmos as coisas do lado de fora se não mudarmos dentro de nós. Essa é a primeira lição que nós percebemos. Ela estava mudando de lugar geográfico, ela estava mudando de localidade, mas ela não estava saindo daquele lugar para outro. Ela estava saindo no corpo, mas ela estava ainda lá atrás, na sua alma. Então não tem como vivermos uma mudança significativa em nossas vidas enquanto o nosso olhar e o nosso coração estiver lá atrás. É a nossa mente, é onde estão os nossos pensamentos, que a nossa vida se processa. Tem um provérbio, que é o provérbio capítulo 3, verso 23, o sábio diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Ou seja, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as decisões. Ou seja, você é como você pensa. Tem um outro provérbio que também fala assim como o homem pensa na sua alma, ele é. Ou seja, que toda a nossa vida, tudo que nós somos, quem nos tornamos, está muito atrelado a quem nós enxergamos. Ou seja, é na nossa mente, é nos nossos pensamentos, é no nosso coração que está a inclinação da nossa vida. Você está entendendo? Então, não adianta mudar do lado de fora se você não muda do lado de dentro. Não adianta sair de um lugar se aquele lugar não saiu de você. Não adianta
sair de uma determinada situação, se aquela situação ela não foi cortada da sua vida. Porque se você fizer isso sem romper, sem abrir mão, sem fazer uma quebra com esses padrões, você nunca vai conseguir de fato caminhar para onde você precisa ir. Um exemplo que eu uso muito disso é de todas as vezes que nós ficamos apegados ao passado, as coisas ruins que nos aconteceram, ou até mesmo as coisas boas, né? As coisas nostálgicas. Mas às vezes nós ficamos com um olhar lá atrás, e esse olhar lá atrás nos impede de continuarmos a nossa caminhada no hoje, nos impede de construirmos a vida no hoje. Porque todas as vezes que eu estou olhando para o passado, pensando no passado, onde os meus sentimentos, os meus pensamentos estão permeados pelo que já foi, eu não estou aqui, eu estou lá. Só que a vida ela continua acontecendo, o tempo continua passando, como diz o Rubem Alves, tempus fugit, o tempo passa. Só que eu não mudo, eu continuo preso no momento, eu continuo congelado no tempo e no espaço. E se for uma situação muito ruim, se for uma memória trágica, se for uma memória muito dolorosa, o que vai acontecer? Nós vamos sendo tomados pela dor, sendo tomados pela amargura, pelo ressentimento, e isso vai nos impossibilitar de sermos livres, de sermos felizes, de podermos reconstruir a nossa vida. Sobre a vida de Ló estava a graça de Deus, sobre a vida de Ló estava a graça de Deus. Estava a misericórdia de Deus lhe dando a oportunidade de recomeçar. Ele fez uma escolha errada em sua vida e tomando esse caminho errado, isso lhe trouxe consequências duríssimas. Mas mesmo em meio a essas consequências, a graça de Deus estava presente, a misericórdia de Deus estava presente, convidando-o a um recomeço, convidando-o, chamando para que pudesse haver uma nova experiência de vida. Assim como a graça está presente nas nossas vidas, nos chamando a um novo caminho, a vivermos uma nova história, a vivermos um novo tempo. E se permanecermos presos ao passado, se permanecermos com o nosso olhar no ontem, com o nosso olhar mergulhado nas nossas dores, fazendo das nossas dores, dos nossos traumas, verdadeiros ídolos, verdadeiros altares, nós não estaremos livres, nós seremos escravos, presos, estaremos presos a essas memórias, esses sentimentos, quando na verdade Deus nos chama para a liberdade, para sermos livres, para vivermos uma nova vida. A graça de Deus manifesta o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu chamado para o recomeço, para a reconstrução. A mulher de Ló, ela não consegue enxergar essa graça de Deus e essa oportunidade para construir e viver o novo. Ela fica presa ao passado, ela fica presa a um estilo de vida que é um estilo de vida autodestrutivo e a uma comunidade que todo o seu caminho foi um caminho de perversão que trouxe o juízo de Deus. Então, o mesmo juízo que cai sobre a cidade, recai sobre a sua vida. Então, esse texto aqui, que possa talvez nos aparecer aqui como um símbolo, na verdade carrega toda essa mensagem poderosa de que quando Deus começa a reescrever a nossa história, começa a reescrever a nossa vida, nos dá oportunidade para recomeçarmos. Nosso olhar precisa estar nele e os nossos passos e a nossa direção precisa ser para frente e não mais para trás. Do passado fica as dores, do passado fica o arrependimento, do passado fica o aprendizado para não repetir as mesmas atitudes. Mas a vida ela acontece no agora. O meu amanhã é resultado do meu hoje. Então eu preciso entender que a misericórdia de Deus me proporcionou hoje e é nesse hoje que eu vou recomeçar, reconstruir,
dar novos passos para viver uma nova história. E aí o texto, né? Voltando aqui para o texto, você pode ver que abre-se um parênteses, né? O verso 27 diz assim: E tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde ele estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subiu uma fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. O redator aqui, o escritor, faz questão de mostrar que Deus operou em resposta ao clamor de Abraão, que Deus trouxe o livramento a Ló pelos méritos, pelos méritos de Abraão viver uma vida em obediência a Deus. E aí a gente volta a lembrar do poder da intercessão, do poder do clamor, do poder de estarmos diante de Deus, clamando por vidas, clamando por salvação, clamando por restauração, ok? E depois a gente tem essa cena que acontece quando Ló chega em Zoar. Ele passa a não ficar na cidade, ele vai morar numa caverna nas montanhas, e ali as suas filhas têm um gesto não convencional de embriagar o pai, de se deitar com eles e de gerar filhos dessa relação incestuosa, que mais tarde na lei vai ser terminantemente proibida. E tenho as minhas dúvidas se já não era algo não aceitável nessa sociedade, né? Mas o que a gente precisa ver aqui é que esse texto do capítulo 19 ele carrega muitas dubiedades. Ló, ele era um homem justo? Sim, mas ele estava numa cidade de injustos. Não sabemos até onde isso possa ter afetado, se não a sua vida, mas a vida da sua família. Você acabou de ver que a vida da sua esposa foi afetada por essa corrupção, entendeu? Por essa mentalidade, por essa visão de amoralidade ou imoralidade. Então, isso também pode ter afetado a vida das suas filhas. O que você entende é que dessas uniões aqui nasce, né, o Moabe, que se torna o pai dos Moabitas, ou seja, que se torna aquele que dá origem à comunidade Moabita, da onde você vai ver Ruth, né, pertence à comunidade de Moabe, e o Ben-Ami, né, que forma a comunidade dos Amonitas, que em alguns momentos eles estiveram em parceria com o povo de Israel, ok? Mas lembrando que se constituíram inicialmente cidades pagãs, entendeu? Cidades que adoravam os ídolos cananeus. Então você percebe que os descendentes de Ló passam a não ser como os descendentes de Abraão. Eles trilham um outro caminho, um caminho da idolatria, um caminho de ser uma comunidade que passa a viver com outros valores, entendeu? Mostrando e lembrando o quê? Que os desdobramentos das nossas escolhas, a gente não consegue muitas vezes imaginar que uma escolha errada, que uma má escolha na vida, possa ter profundos desdobramentos, profundas consequências. Mas nas escrituras, a Bíblia hebraica principalmente, ela, por tratar de uma história contínua, né, abarcando um período longo, você vai vendo que, como muitas vezes, atitudes certas de alguém tiveram bons desdobramentos lá na frente, como atitudes más, escolhas ruins, tiveram maus desdobramentos lá na frente, ou seja, para além do que aquela pessoa ela poderia imaginar ou sonhar, entendeu?
Então, a gente precisa sempre entender isso, que as nossas ações, elas reverberam, que as nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas, o que fazemos, o que falamos, são sementes que mais cedo ou mais tarde elas vão dar frutos, elas vão se proliferar. E nós não temos nem consciência do, do bem que fazemos, o que irá produzir, como irá se desdobrar o bem que fazemos, assim como não temos consciência do mal que fazemos quando fazemos o mal, dos seus desdobramentos, entendeu? Então isso pode se tornar um lastro muito grande, isso pode tomar proporções gigantescas, inimagináveis. Por isso é muito importante que nós venhamos a construir uma vida de temor a Deus, uma vida buscando a sabedoria, buscando o entendimento espiritual, buscando obedecer à vontade de Deus. Lembrando que o sábio, mesmo o sábio, ele não está livre de errar, mas o temor que ele tem faz com que ele meça suas palavras, seus atos, ou seja, ele passa a ser alguém muito mais cuidadoso. E é isso que as escrituras nos convidam, a sermos pessoas cuidadosas, sermos pessoas que têm amor e um temor a Deus e que se movem para a prática do bem, da justiça e da bondade no mundo, ok? Então, essa é a primeira parte. Eu vou continuar gravando dentro dessa mesma aula de hoje. Eu vou continuar gravando os outros capítulos, mas vou fazer em takes diferentes, ok? Separados uns do outro. Então, esse foi o capítulo 19 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe em Cristo e até mais.